Fala pessoal, Wesley Rocha por aqui e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma das demonstrações contábeis que compõem ali o conjunto das demonstrações contábeis aqui no Brasil, que são as notas explicativas. Mesmo para aquelas pequenas e médias empresas, você deve fazer notas explicativas, tá? Estou falando isso porque tem gente que acha que nota explicativa só deve ser feita para empresas grandes ou com tributação, por exemplo, do lucro real. E já falando sobre essa questão de contabilidade versus tributação, todos os conselhos, os temas que a gente trata aqui, quando a gente fala de contabilidade, eu queria que você esquecesse por um tempinho ali das tributações. Porque quando a gente fala de contabilidade, em tese a gente fala de uma contabilidade só, independente da tributação que essa empresa sofra, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é saber que nota explicativa deve compor o conjunto de demonstrações contábeis, pessoal. Eu vejo muita gente fazendo ali, preparando as demonstrações contábeis e não colocam nota explicativa, muitas pessoas até com a justificativa de dizer que eu não fiz nota explicativa porque essa empresa não teve nada relevante nas informações das demonstrações contábeis dela que possa ser relevante ali para eu informar em notas explicativas. Só que ainda assim, mesmo que você não tenha nada que seja tão relevante, que você deva informar em notas explicativas, existem alguns pontos que são obrigatórios que você coloque. Eu vou falar sobre esses pontos aqui, mostrando para vocês. Então vejam, pessoal, vou até dividir a tela do computador aqui com vocês mais uma vez, mas independente se essas empresas tenham ali questões relacionadas às contabilidades, né, algum grupo de contas ali e que não é relevante, você ainda assim vai precisar fazer as notas explicativas, tá? Então, estou separando aqui para vocês uma tela que eu peguei aqui na internet, do portal de contabilidade, que eu achei bem resumido aqui. Ele está citando o artigo, o inciso da lei aqui também. Então, artigo 176 da lei das SAs diz aqui, ó, sem esgotar o assunto com bases gerais, as normas a serem inclusas nas demonstrações financeiras, está falando aqui sobre notas explicativas, tá certo? As quais deverão. Então, nota explicativa, primeiro, já é obrigatório, está falando aqui, e você, além de apresentar nota explicativa, o que você tem que colocar, ainda que não tenha nada relevante? Apresentar informações sobre a base da preparação das demonstrações financeiras, qual foi a base, os critérios, quais CPCs você utilizou como base, tá? E das práticas contábeis específicas relacionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Então, se ocorreu alguma operação significativa, a qual você teve que interpretar e fazer ali um lançamento contábil, né? Para entender, você tem que colocar essa explicação em nota explicativa. Temos que lembrar também, pessoal, que contabilidade é uma ciência humana, né? E como humana, você pode interpretar um fato de um jeito e uma outra pessoa olhar aquele fato com uma outra forma de interpretação. Isso é perfeitamente comum na contabilidade. O que não pode é você fazer uma coisa que só você vai entender. Então, para isso que existe ali as notas explicativas e por isso que a gente deve fazer o preenchimento dessas notas, tá? Item 2 aqui, ó, traz divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Item 3 traz fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. E indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente os de estoques, que critérios de estoques foram utilizados, os cálculos de depreciação, qual foi a base dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão também, constituição de provisões para encargos ou riscos e ajustes para atender perdas prováveis na realização dos elementos do ativo. Então vejam, e ainda o item B traz os investimentos de outras sociedades quando relevantes, né? Até uma questão que a gente pode falar mais abertamente também, quando a gente apresenta, por exemplo, lá um balanço onde aparece o disponível, né? O disponível ele é composto por saldos bancários, caixas e bancos e aplicações. Muitas vezes as companhias têm o costume de apresentar somente o disponível no grande grupo e faz essa abertura lá em notas explicativas. As grandes companhias fazem isso, né? Quando você pega um balanço no jornal para analisar, por exemplo, você vai ver que você não vai visualizar quanto que o cara tem no banco, nem quanto o cara tem em caixa, né? Porque ele traz ali o grupo de disponibilidades, mas ele obrigatoriamente deve fazer essa abertura lá em notas explicativas, dada a relevância do tema também, tá? Então, fora isso, nós ainda temos o contexto operacional. Você tem que ali começar a nota explicativa contando quando que aquela empresa foi fundada, quais são os objetivos daquela empresa, quais são as atividades executadas por essa empresa. Então, tem algumas coisas que são estruturais e que você deve fazer em notas explicativas, não tem outro local para fazer, né? Mas eu devo fazer isso para todas as empresas? Sim, você deve fazer isso para todas as empresas, inclusive todas as empresas precisam ter contabilidade também, né?
Aí a gente entraria numa outra discussão aqui de alguns colegas que falam que em pequenas empresas não precisa ter contabilidade, ou pode ter um regime de contabilidade mais simplificada, mas não, tá, pessoal? É aquilo que eu falei no comecinho desse vídeo. Independente da tributação, nós temos que analisar que todas as empresas precisam de contabilidade e a contabilidade é uma só. É claro que existem algumas diferenças, né, coisas que você faz em uma empresa que talvez você não faça em outra e tal, de acordo com a atividade de cada empresa, mas a contabilidade é uma só. Então, notas explicativas é obrigatório para todas as companhias. Se você ainda não faz, não prepara as notas explicativas, eu acho muito difícil, porque até para entregar esse CD você tem que colocar o arquivo de notas explicativas lá, mas de repente, se eventualmente algumas pessoas já me escreveram que tinham dúvidas do que colocar em nota explicativa, tá aí a explicação, coloca lá o contexto operacional, a base de demonstrações contábeis, como é que você classifica ali os seus passivos, como é que você definiu a taxa de depreciação, coloca todas essas informações lá e com certeza você vai ter uma demonstração contábil mais rica, e é isso que é o objetivo final das demonstrações contábeis, né? Quando você faz a contabilidade aí, você não faz para você faz para terceiros analisarem, né? Esses terceiros podem ser bancos, fornecedores, o próprio sócio também, né? Analisar essas informações que você vem colocando lá, tá bom? Era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Deixe um joinha aqui nesse vídeo se você gostou desse conteúdo e comente aqui embaixo mais algum tema relacionado à contabilidade que você gostaria de ouvir aqui. Um grande abraço.